Boa noite. Daqui a pouquinho a gente está começando a nossa live. Boa noite para a Vivian Lage, Rosane Nogueira. Obrigado pela presença de vocês. Boa noite para Andréa Lima Afonso Brandão. Boa noite para Gustavo Matos, Lourdes Cabral Assis, Roberto Cavalcante, Elizabeth Vieira. Vamos entrando. Boa noite para Maria de Jesus Freire de Lima. Obrigado pela presença de vocês. Vamos dar mais alguns segundos para a gente começar a falar hoje sobre dor de garganta. Boa noite para a Valéria Mendonça. Boa noite para a Lorena Santos. Denilce Veríssimo. Fanny, boa noite. Boa noite para a Renata Medeiros, minha prima. Boa noite para a Penha Ferro. Boa noite para a Rosângela Fittipaldi. Obrigado pela sua presença, Rosângela. Boa noite para a Wanda Cavalcante, Shirley Cardoso. Boa noite para Luiz Santos. Quinta-feira, 8 de junho de 2017, está começando agora mais um Conversa de Otorrino. E hoje vamos falar sobre dores de garganta. Se você tiver alguma dúvida, já aqui no canto você já pode colocar a sua pergunta, sua dúvida, que a gente, com o passar da aula, a gente vai respondendo à medida que for possível, tá? Boa noite para Carmen Verônica, senhora Leaíssa, boa noite. Bom, quem nunca já teve dor de garganta, né? A dor de garganta, ela pode ser ocasionada por três fatores importantes. A amidalite, que é a inflamação nas amígdalas, a faringite, que é uma inflamação na faringe, ou uma laringite, que é uma inflamação da laringe. Para a gente entender bem como é que funciona a nossa garganta, a nossa faringe, a gente divide a nossa faringe em três partes. A nasofaringe, a orofaringe e a hipofaringe. A orofaringe é essa região da nossa boca, a língua e os dentes e as nossas amígdalas, que a gente consegue observar a olho nu. A rinofaringe é uma região localizada atrás das nossas narinas, onde nós encontramos um tecido chamado adenoide. Essa adenoide é um tecido responsável pela nossa defesa quando a gente é criança. E a hipofaringe, nessa região mais abaixo, é onde se localiza mais a parte da nossa laringe. Então a dor de garganta, ela pode ser ocasionada por uma inflamação nas amígdalas, na orofaringe, uma inflamação na laringe, uma laringite, ou uma inflamação nas faringes, a faringite. Como essas estruturas estão muito próximas, é comum que elas inflamem ao mesmo tempo, embora que cada pessoa possa predominar uma delas. Então tem pessoas que têm mais infecções e inflamações de amígdala do que propriamente inflamações ou infecções de garganta. Outras causas também podem ser causas de dores de garganta, porém elas são muito menos frequentes, como por exemplo, alergias, pessoas que têm, por exemplo, algum problema gástrico, como refluxo, alguma irritação na garganta provocada por cigarro ou álcool, baixa umidade do ar, né, relativa do ar, algumas úlceras e alguns tumores. Tá? Boa noite para a Denilce Veríssimo, boa noite para a Jordeci Nascimento. E quais são as causas das dores de garganta? As causas mais frequentes de dores de garganta, como eu falei, são as amidalites, as faringites e as laringites. E elas são, ou podem ser, tanto virais quanto bacterianas. As faringites e as laringites, elas são quase sempre causadas por vírus. Nas amidalites, as causas mais comuns são causas bacterianas, causadas por bactérias. E elas costumam ser muito mais frequentes que as causas virais. As amidalites são muito mais frequentes que causadas por vírus. As bacterianas, aí você tem que tomar antibiótico, enfim, do que as causas virais. Quais são os principais sintomas das dores de garganta, usualmente falando?
Nas amidalites ocorre uma dor muito intensa, principalmente para engolir. A pessoa tem febre, tem mal-estar e indisposição. Se as amígdalas estiverem inchadas e a região bem vermelha, a tendência é que a infecção seja viral e pequenas feridas vermelhas podem aparecer na garganta. Quando tem placa de pus, quando a gente olha no espelho aquelas vários pontos brancos na garganta, ela tem uma característica de infecção por bactéria, por infecção bacteriana. Nas faringites, nas dores de garganta virais, ocorre também dor para engolir, febre e dor principalmente ao bocejar. Ocorre muita vermelhidão no fundo da garganta, tá? E pode ocorrer também aftas na garganta, aquelas ulcerações que normalmente as pessoas têm que ardem muito quando a gente engole. Boa noite para Marta, boa noite para Aninha Silva, Jaqueline da Paz, boa noite, Michele TM também, boa noite. Quando a infecção, existe uma faringite bacteriana, também todos esses sintomas que eu falei, há a formação de placas de pus na garganta também. A laringite, ela pode ser muito confundida com a faringite. Mais frequentemente ocasiona também transtornos com a voz, como rouquidão. Então, se eu tenho um quadro de rouquidão, provavelmente eu tenho um quadro de uma laringite. Eu posso ter tanto uma inflamação na garganta, quanto um quadro de rouquidão. Aí eu posso ter uma faringite e uma laringite associada. Eu posso ter uma inflamação na minha garganta, como também nas minhas cordas vocais. Então eu chamo isso aqui de uma faringolaringite, ou uma laringofaringite. Ela pode ser viral ou bacteriana. Ana Cristina Baltar, boa noite. Maria Rita da Silva, boa noite. Qualquer dúvida que você tiver, pode colocar, pode escrever aí ao lado que a gente vai respondendo aos poucos, tá? Vocês podem mandando as perguntas. Boa noite para a Mirtes Pedrosa, minha prima. Bom, e como é que a gente faz o diagnóstico da dor de garganta? O diagnóstico da dor de garganta ela se dá basicamente no consultório médico, principalmente pela história clínica do paciente, o tipo de dor de garganta que ele sente, se tem febre, se não tem, e no exame clínico. Eu examino a garganta, vejo aquela placa de pus nas amígdalas, é um sinal de infecção bacteriana e a gente vamos ter que tratar esse quadro com antibiótico. E como é que a gente faz o tratamento da dor de garganta? Como eu falei, se for um quadro bacteriano, a gente trata com antibióticos, analgésicos e, em alguns casos, até antitérmicos. Se a infecção for viral, ele é apenas sintomático, não precisa de tomar antibiótico. Aí antitérmico, anti-inflamatório, analgésico, já resolve o problema. No caso das amidalites, se essas infecções de repetição das amígdalas forem muito frequentes, é caso da gente pensar até em tratamento cirúrgico. A gente vai falar isso um pouquinho mais à frente também, tá? Como evolui a dor de garganta? Como é que pode se dar essa evolução da dor de garganta? As infecções virais, os quadros virais, eles cursam espontaneamente. Eles curam espontaneamente. Claro, você vai ficar com dor, a gente usa analgésico, como eu falei, antitérmico, e resolve o seu problema com o tempo. Já os quadros bacterianos, eles requerem antibióticos no seu tratamento. E podem se complicar com abscessos, por exemplo, febre reumática ou problemas renais. Então é bem a gente ficar atento a isso, porque o quadro bacteriano ele pode se invadir e pode levar alguns quadros infecciosos mais severos. E a gente precisa tratar isso aí com antibiótico para não causar outros problemas, como, por exemplo, a afecção do gente, ok? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Boa noite, Selma Reis. Boa noite, Nilda Marsola. Bom, e como é que a gente previne essas dores de garganta? Primeiro, vamos evitar respirar pela boca. A gente sabe que a nossa boca ela não tem filtro. Nós respiramos pelo nariz e as nossas narinas, esses pelinhos do nosso nariz, eles têm os filtros responsáveis pela filtração, pela filtragem do ar. E a nossa garganta não tendo esses filtros, perde-se essa proteção e a nossa garganta ela fica suscetível a esses quadros de inflamação ou de infecção por contaminação das bactérias.
Vamos evitar fatores de risco, pronto, quadro alérgico, por exemplo. Se você sabe que em ambiente com umidade, mofo, poeira, mudança de temperatura, a sua garganta começa a gritar, começa a doer, é um princípio, um fator de risco importante para a sua dor de garganta. Evite nariz entupido, e aí no caso os quadros alérgicos, o nariz entupido você passa a respirar pela boca, perde-se o filtro, a garganta ela é logo contaminada. Beber bastante líquido, evitar bebidas muito aos extremos, nem muito gelada, nem muito quente. Quanto mais líquido nós bebemos, melhor para a limpeza da nossa garganta. A água é um excelente adstringente. E sempre que após as escovações, é bom a gente fazer sempre os gargarejos com qualquer antisséptico. Qualquer colutório bucal, hoje no mercado que você encontra, é facilmente encontrado em farmácias. Após escovações, fazem sempre esses gargarejos, ajudam a fazer uma asepsia, a uma limpeza nas nossas gargantas. Ok? Vamos às perguntas. A Shirley Cardoso. Não ter amígdalas influi em ter mais ou menos rouquidão e a faringite ou a laringite? Shirley, o fato de você não ter ou alguém não ter as amígdalas tem uma grande influência na questão do seguinte, que você perde essa proteção e você não tem mais essas infecções de garganta, das amidalites, mas você tem infecções na própria garganta. Então você deixa de ter as amidalites de repetição e você continua tendo dores na garganta, tendo os quadros de inflamação ou até mesmo infecções na garganta aqui. Não tem nenhuma influência a rouquidão, ou no caso da faringite ou a laringite. O padrão vocal com a retirada das amígdalas não muda em absolutamente nada. Você pode ter repetidas faringites de repetição, muito mais que as laringites, ok? A Sandra Rocha, Moreno, boa noite, Sandra. Boa noite também para a Vai Simone. A Sandra Rocha diz que ela tem pigarro e coriza logo quando muda o tempo. E aparecem esses sintomas que realmente a gente está falando aqui. Porque provavelmente ela tem um quadro alérgico associado e faz com que essa garganta sofra as consequências dessa mudança de tempo ou dessa constante presença com o quadro alérgico, tá certo? Ana Cristina Baltar pergunta: dor de garganta e gelado não combinam? Pois é, Ana, essa aí é uma questão de um mito ou de uma verdade, né? Que a gente sempre fala em relação ao água gelada, ou a tomar sorvete, alguma coisa assim. Na minha prática clínica, eu nunca oriento a bebida gelada. Eu sempre falo que o gelado, no quadro de inflamação ou de infecções de garganta, ele pode piorar. Tá? Primeiro, porque você tem sempre a mudança em temperatura, do calor para o frio. E você bebendo gelado, você pode piorar. Outras teorias dizem que isso é mito. No máximo, alimentos e bebidas geladas, elas diminuem, elas fecham os vasos sanguíneos, dificultando a chegada de células de defesa. Isso não gera irritação por si só, tá? Mas na prática, a gente vê o contrário. Isso é uma teoria, mas na minha orientação, e eu acho que você passou por alguns quadros desses comigo, eu devo ter te orientado em relacionado a isso também, tá? Boa noite, Andréa Lúcia. Bom, e aí agora a gente vai falar especificamente de cada quadro, diferenciando um quadro de outro, tanto das amidalites quanto das faringites. Então a faringite é uma inflamação exatamente nessa região aqui, ó, que envolve a garganta, a boca e as nossas amígdalas. Mas na garganta especificamente, onde se dá essa inflamação. E aí nós chamamos isso de faringite, que é uma parede localizada no final da boca, no fundo da boca. Quando você abre a boca, você vê aquela parede atrás da campainha, aquela parede ali é a faringe, ok? Normalmente as inflamações da faringite, elas são ocasionadas por vírus e podem evoluir para uma amidalite bacteriana. Uma outra causa de faringite são as sinusites de repetição e os quadros de refluxo. O refluxo é aquela acidez do estômago que reflui, que sobe pelo estômago esôfago e atinge a nossa faringe, causando uma certa irritação e levando a um quadro de faringite também. Isso pode acontecer também, sendo o refluxo também culpado pelas inflamações na garganta. Quais são os sintomas da faringite especificamente?
dor para engolir, falar e mal-estar. Vermelhidão no fundo da boca, que eu já expliquei onde é que fica, e algumas infecções, não infecções, mas umas úlceras no fundo da nossa boca, chamado de afta. Quando a infecção é bacteriana na nossa parede da garganta, na faringite, a gente classifica essa faringite como uma faringite bacteriana com formação de placa de pus. O tratamento da faringite é com antitérmicos e analgésicos. Se não houver melhora após um ou 2 dias tomando esse medicamento, essa infecção pode ser bacteriana. E aí você precisa tomar antibiótico para isso. Tá? Boa noite para a Tatiana Rosa de Souza. Boa noite para o Alexandre. Um abraço, meu amigo. Boa noite para a Vani Yunis. A tosse irritativa causa faringite e vice-versa? A Vânia, a causa da faringite, uma das consequências da faringite é a tosse irritativa, tá? Porque a garganta ela fica muito vermelha e isso te dá uma sensação de arranhado, de boca irritada. Então te dá uma sensação realmente ou um quadro de tosse, uma tosse irritativa. A garganta ela fica muito seca. E essa inflamação leva a um quadro da faringite e, consequentemente, da tosse irritativa, ok? Bom, na faringite, o tratamento eu já falei para vocês, agora a gente vai passar para a amidalite. Boa noite para a Ana Lúcia Edson. Fiquem à vontade para colocar suas perguntas aí ao lado. Pode colocar pergunta, a gente está aqui para responder. Enquanto isso, eu vou falar sobre a amidalite para você. O que é amidalite? A amidalite é inflamação das amígdalas. Quando a gente abre a boca e vê 2 bolinhas, uma de cada lado da garganta, e no meio a campainha, essas 2 bolinhas nas laterais são chamadas amígdalas. As amígdalas são tecidos de defesa localizados na nossa boca. Ela é um número de par, uma em cada lado. O mais comum na amidalite é ser causada por uma infecção viral, mas as infecções bacterianas também são muito frequentes. Quais são os sintomas das amidalite? Dor intensa, principalmente quando a gente engole, febre, mal-estar e indisposição. Se essas amígdalas estiverem inchadas e bem vermelhas, a infecção é viral. E apresentam feridas vermelhas que podem aparecer. Quando tem placa de pus, essa bactéria foi a causadora da infecção. O tratamento. Se essa amidalite for de um quadro viral, as mesmas indicações dadas para o quadro da faringite. Antitérmicos e analgésicos resolvem o problema. Mas se você observa pus na garganta, o quadro precisa de um tratamento com antibiótico. Uma coisa que é interessante falar sobre a amidalite, que muita gente me pergunta, é sobre as infecções, repetições e quando eu opero as minhas amígdalas. Essa foi a pergunta da Wanda Cavalcante. Então, assim, é importante salientar que se eu tenho um paciente com 1 ou 2 infecções por ano, é absolutamente normal esse quadro de infecção. E a infecção das amígdalas ela tem início, meio e fim. Ou seja, eu trato, resolvo o problema e ela desaparece. Quando essa infecção ela passa a ser de 1 ou 2 anos consecutivos, de 3 a 4 infecções ao ano, ou seja, se eu tenho uma pessoa com uma infecção a cada 3, 4 meses, 3 ou 4 por ano, eu tenho que pensar em cirurgia. Por quê? A bactéria que causa amidalite é a mesma bactéria que, por corrente sanguínea, ela vai atingir a musculatura do coração, levando a um quadro que nós chamamos de cardite. Esse quadro de cardite é um quadro característico da doença reumática. E aí, existe tratamento para doença reumática, existe cura, o paciente tem que tomar certo tipo de antibiótico durante um período de tempo para eliminar esse quadro da febre reumática. Para que isso não ocorra, o paciente é submetido à cirurgia de amígdala. É uma cirurgia sob anestesia geral, em torno de mais ou menos 30 a 35 minutos, é uma cirurgia rápida, e com isso as amígdalas são extirpadas e as complicações das amidalites de repetição elas são eliminadas. Não significa dizer que qualquer pessoa que tenha infecção de garganta, 1 ou 2 por ano, precisa operar. Existe hoje um protocolo que é feito para a remoção dessas amígdalas. Antigamente, no tempo de Dom João Charuto,
qualquer infecção ou dor de garganta, o médico ia lá e retirava as amígdalas. O que acontecia? Eu não tinha mais as amidalites, mas eu tinha as faringites de repetição. E 90% desses pacientes com quadros de repetição de dores de garganta tinham ou ainda têm um quadro alérgico incubado. Então, qual seria o tratamento importante aí? Buscar a cura ou o tratamento ou o controle da rinite dele, do paciente, para evitar as dores de garganta repetidas, ok? Priscila Maltês, boa noite. Boa noite para a Juliana Alvernaz. Vamos colocando mais perguntas, gente. Vocês têm que participar mais. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vão colocando suas perguntas aí. Então, existe, como eu falei, um protocolo para cirurgia das amígdalas, ok? Meu primo Luiz Santos pergunta: o adesivo nasal é eficiente para prevenir dormir de boca aberta e irritar a garganta? Luiz, esse dilatador nasal, ele melhora a respiração, tá? Ele tende a melhorar, porque na ponta do nosso nariz existe uma estrutura chamada válvula nasal. É uma estrutura localizada aqui nessa pontinha do nariz aqui. Quando eu uso o dilatador nasal, essa ponta do nariz, ela levanta. Essa ponta do nariz levantando, a passagem de ar ela fica melhor. Mas não é só a questão do nariz que vai fazer com que eu durma de boca aberta ou irrite a minha garganta. Pessoas, por exemplo, com sobrepeso tendem a respirar mais pela boca. Passagem do ar ela diminui quando a gente respira, principalmente de barriga para cima. Mas o dilatador nasal, Luiz, numa forma bem curta de tratamento, ele ajuda, tá? Ele ajuda, não cura, mas melhora muito a condição respiratória e melhora na hora de dormir, diminuindo essa irritação na garganta. Pode ser que desapareça, mas diminui bastante. Alguns episódios podem acontecer de ter, mas melhora muito essa irritação e diminui a abertura da boca durante a noite. Você passa a respirar muito melhor, obviamente, com o dilatador nasal. Pessoas que fazem atividade física, por exemplo, usam bastante esses dilatadores. Jogadores de vôlei, principalmente, e basquete, que fazem atividade muito intensa, aeróbica, usam bastante esse dilatador nasal e melhora bastante a respiração nessas situações. Boa noite para a Olenka Fatioli, obrigado pela sua presença, como sempre. A laringite. A laringite é uma inflamação que pode ser confundida com a faringite, mas a infecção acontece na laringe e é frequentemente provocada por vírus. A laringe ela fica abaixo da região do pescoço, nessa região aqui, na altura do pomo do Adão, aqui na frente, essa linhazinha azul aqui. Quais são os sintomas da laringite? Primeiro, aparece a dor no local, na região da laringe, mas o principal sintoma é a rouquidão. Tá? E por último, uma tosse seca, uma tosse irritativa. Pessoas que têm esse quadro, com quadro de rouquidão, associado a um quadro de laringite, na maioria das vezes, um quadro viral. O tratamento é o mesmo usado para a faringite viral e assim para a amidalite bacteriana. Quadro analgésico, quadro antitérmico. E caso essa rouquidão dure por mais de uma semana, além de você ter procurado o otorrinolaringologista antes para tratar, novamente procure para poder fazer os exames mais específicos das cordas vocais e observar por que essa rouquidão persiste por mais de uma semana. Ok? Marcelo Santos Pego, boa noite. O Alexandre pergunta se eu tenho observado na minha prática clínica algum tipo de resistência a algum tipo de antibiótico oral. Principalmente, Alexandre, a gente usa nos quadros de amidalite de repetição. São quadros muito frequentes na nossa prática clínica dentro do consultório ou da clínica particular. Antigamente, o principal antibiótico a ser ministrado era a amoxicilina. Hoje, devido à automedicação, existe a resistência, infelizmente a resistência bacteriana ela está presente. E hoje a gente usa alguns antibióticos no mercado, no meio científico já, e existe já um protocolo para isso, que isso está mudando
esse quadro. Então, assim, o tratamento com alguns outros tipos de antibiótico, eles são indicados. Não mais hoje a amoxicilina é um antibiótico com primeira dose de escolha, mas ainda é. Mas isso vem mudando com o tempo e de uma maneira muito rápida devido à alta medicação de certos antibióticos, ok? Bom, a Wanda Cavalcante pergunta se fazer gargarejo com água e sal é bom para a garganta. Então, isso, Wanda, é um mito, tá? Porque misturas como essa, com água e sal, elas alteram o pH da garganta. Como a garganta é sensível à acidez, ela pode até irritar mais do que melhorar. E só serve para piorar a infecção. Então, por exemplo, água morna com sal e vinagre, água morna com sal e limão. Não é que melhore, o que melhora é o calor. Então, a água morna, o gargarejo com água morna, é muito melhor que com água morna com sal, mesmo o sal sendo anti-inflamatório, tendo uma ação anti-inflamatória. Então, se você tiver algum quadro de dor de garganta, infecção de garganta com pus, faça um gargarejo com água morna. Isso ajuda, faz uma limpeza e acalma a sua garganta, eliminando alguns focos até de pus, faz uma asepsia nessa região, tá bom? E quais são os outros mitos e verdades sobre a garganta? Existe prevenção para dor de garganta? Sim. O principal é não respirar pela boca. Como eu falei, que a boca ela resseca. O principal é não respirar pela boca. O que resseca a mucosa e facilmente o alojamento de bactérias. Então a garganta, como ela não tem filtro, a bactéria se aloja na garganta e faz esse tipo de infecção. Além disso, se alimentar bem e evitar entrar em contato com fatores que desencadeiam reações alérgicas em você. Então isso tudo pode propiciar os quadros de infecção ou de inflamação de dores de garganta. Tá? Eu posso usar pastilhas? A maioria das pastilhas tem anestésicos na sua fórmula, o que ameniza a dor. Entretanto, não mata o vírus, tampouco as bactérias. Portanto, é melhor tratar com medicamentos específicos. Então, bala de gengibre, bala de menta, pastilhas que tem no mercado aí, nada cura, apenas ameniza, ok? As dores de garganta podem evoluir, por exemplo, numa conjuntivite? É verdade, pode acontecer. Os micro-organismos, as bactérias que atacam a faringe, não têm preconceito. Elas afetam qualquer mucosa da garganta, inclusive os olhos. Portanto, quando você estiver doente, não ponha as mãos nos olhos, nem na boca, e depois passe nas pálpebras. Tá? Então, a mão suja, com esse quadro de infecção que você tem, não esfregue suas mãos nas vistas, porque isso pode levar a um quadro de conjuntivite, um quadro infeccioso ou viral oportunista. Ok? Tomar sorvete causa dor? A mesma pergunta da Ana Cristina vale para o sorvete. Então, alguns alimentos e bebidas geladas diminuem o fechamento dos vasos sanguíneos, né? Dificultando a chegada de células de defesa, mas isso não gera irritação por si só. Beber água ajuda a prevenir e tratar o desconforto na garganta? Verdade. A tal secreção da nossa garganta é composta de 95% de água. Na falta desse líquido, essa barreira natural ela se torna espessa. Então, quem tem esse quadro de garganta, dor de garganta, infecção de garganta, pode observar. O muco, a secreção que você espere é uma secreção mais grossa, mais espessa e, portanto, menos eficaz. Aí é interessante você beber água para fazer essa limpeza, que é muito interessante. Sair de um ambiente quente para outro frio e seco sem me agasalhar gera mais dor? Verdade. Essa troca, ela resseca muito a membrana, a secreção protetora da nossa garganta. E isso me leva a uma desidratação. E eu desidratado, ele não intercepta as partículas ruins da nossa garganta, que passam a agredir o local. Um casaco, uma proteção, ela diminui bastante essa mudança brusca de clima. Tá? A dor de garganta não é contagiosa. Isso é um mito.
Como geralmente decorre de vírus e bactérias que transmitem de uma pessoa para outra, ou aperto de mão, ela pode ser sim transmissível, tá? Obrigado, Shirley, pela frase. Boa noite para a Marilena Santos. Maria Rita, Ana Cristina Baltar, spray de própolis é bom? É um anti-inflamatório natural. Então, Ana, o própolis ele dá uma anestesiada na garganta. Ele pode fazer com que você sinta uma melhora. E com isso você aplica mais própolis. O própolis, além de ser um anti-inflamatório natural, ele é um irritante também. Então, cuidado para dosar a aplicação do própolis, porque ele pode irritar. É o que eu falei, ele anestesia, ele melhora, mas não cura. Precisa de um tratamento coadjuvante junto com própolis. Tá? Boa noite para a Lindaura Varela. Boa noite para a Daniele Fernandes. Alexandre, valeu. Aime Miranda, boa noite, obrigado pela presença. Maria Rita Silva, por favor, repita a sua pergunta, porque aqui para mim não apareceu, tá? Aime Miranda fala, o que fazer com aquela secura na boca, na garganta que fica irritado até os lábios secos? Então, o interessante é você hidratar, beber bastante água. A água ela funciona como excelente adstringente e um excelente hidratante, tá? Boa noite para Paula Thiago Lopes. Obrigado, Solange, pelas palavras. Estou aqui procurando a pergunta da Maria Rita. Para mim, eu não estou vendo. Se puder, se você estiver indo online e puder repetir a pergunta, eu falo para você. A dor de garganta. Então, como eu falei, limão, gengibre, maçã com mel, tudo isso, elas têm uma função de melhorar, de atenuar os quadros das dores de garganta. Não é um tipo de tratamento de cura, mas alivia, ok? Bom, a Shirley pergunta, apareceu sobre as fendas, gostaria de saber se tem facilitação a essas infecções. Fendas nas cordas vocais, Shirley, é isso que você está me falando? Bom, as fendas nas cordas vocais, elas não têm nenhuma relação com as infecções. As fendas, elas aparecem devido ao mau uso, normalmente, da voz. E aí precisa se procurar uma fonoaudióloga para fazer exercícios de reabilitação, de impostação vocal. Uma coisa não está ligada à outra não, tá bem? Bom, já passamos até da hora. Da nossa aula, já estamos aí com 35 minutos já, e o tempo passou rápido, a gente foi falando aí. Eu acho que foi esclarecedor para a maioria das pessoas. Quem me acompanha, a gente sabe, as pessoas que são assíduas aqui, sabe da forma que a gente trabalha. Eu procuro fazer da melhor forma possível, da forma mais sucinta, termos que você possa entender, fáceis de entendimento. Não uso medicinês, sou absolutamente contra isso, ainda mais que a gente precisa de um canal, de uma página que tenha acesso à saúde quase que 24 horas por dia. Se a nossa saúde é precária, eu procuro aqui dar algumas orientações para você da melhor forma possível, para que você saiba pelo menos os seus sintomas e o que fazer dentro da área médica. Procurar seu especialista, procurar seu otorrinolaringologista, o seu clínico geral. Não faça da automedicação uma bengala para você. A pergunta do Alexandre foi excelente em relação à resistência bacteriana. Existem muitas restrições a alguns antibióticos devido à automedicação que as pessoas fazem sem conhecimento médico. Então, usem o Google para pesquisa, não usem o Google como um médico. E eu sempre que possível estarei aqui todas as quintas-feiras. Quinta-feira é feriado, mas eu vou estar aqui com mais um tema, contando com a presença principalmente semana que vem, contando com a presença de vocês, porque é um período de feriado, muita gente viaja, mas eu conto com a frequência, a assiduidade de vocês. Essa semana eu tive uma notícia muito legal e interessante na minha página do consultório. Eu tive um avanço de quase 1.000 curtidas na página, estou com quase 2.500 curtidas, ainda tem muito que crescer aí, graças a você que confia
que confia no meu trabalho, que tem a confiança no que a gente trabalha. E muita coisa boa vem por aí no futuro próximo, tá? E toda semana eu deixo uma frase, e quem já me conhece, uma frase, um texto, que é para a gente refletir durante esse final de semana. E já que vem o Dia dos Namorados, aí, dia 12, é uma frase interessante que fala o seguinte: nunca deixe de cuidar da alimentação do coração. É verdade que precisamos de muitas coisas para avançar na vida, mas se a alma morre, o restante perde o uso da sua utilidade. Boa quinta-feira, bom final de semana e até semana que vem com mais um tema. Conto com a sua presença. Até lá. Fiquem com Deus. Compartilhe esse vídeo, espalhe para os seus amigos. Até lá. Tchau.